Estratégias que as pessoas manipulativas usam para controlá-lo. Como outros, muitas vezes dê muito para as pessoas erradas. Dar o benefício da dúvida e depois se arrepender tem sido um padrão para mim há anos. Mas, nos últimos anos, trabalhei conscientemente com muitas crenças errôneas sobre minha responsabilidade e tracei mais limites claros em minha vida. Pessoas manipulativas desrespeitam pessoas boas, isso é um facto. Mas recentemente, tudo o que tenho aprendido foi posto à prova, como costuma acontecer. O universo me deu um teste. Encontrei alguém que é definitivamente um valentão e também tem qualidades narcisistas. Enquanto eu estava interagindo com ele, a minha mente ficava andando para trás e para frente, imaginando se ele era um narcisista completo ou não. Tentei racionalizar quando ele pisava em meus pés. Essa pessoa entrou fisicamente em meu espaço pessoal e tentou me intimidar falando alto. Frequentemente, parecia que ele pensava que era o patrão e eu o seu servo. Ele definitivamente não era bacana, e enquanto fazia um jogo de poder após o outro, pensei em como sempre fui ingênua. Como muitos outros empatas, sempre tive crenças que diziam que, se você fosse amoroso o suficiente, poderia trazer à tona o lado bom da outra pessoa. Mas, como o tempo me ensinou, dependendo de com quem você está lidando, ser complacente ou legal pode ser visto como uma fraqueza. Existem pessoas por aí que não operam com o mesmo paradigma de muitos empatas. Desta vez, porém, com anos de experiência, e caindo de cara com valentões e pessoas potencialmente narcisistas, fui capaz de discernir e definir meus limites sem entrar em qualquer tipo de drama. Mas o processo às vezes é difícil e mais de uma vez me senti confusa. Essa pessoa era realmente tão ruim? Eu estava sendo muito dura. Algumas das maneiras pelas quais ele agiu, intimidando e tentando me controlar no início, e depois mudando para ser legal, me deixou um pouco confusa. Enquanto me esforçava para encontrar as respostas, mais uma vez recorrendo à internet em busca de comportamento narcisista, mais uma vez me sentindo como não sou psicoterapeuta. Como posso saber realmente se essa pessoa tem um problema real ou não? Em um artigo, recebi uma sugestão incomum de alguém que recomendou a leitura do livro de Gavin de Becker para descobrir táticas que pessoas manipuladoras usam para enganar as pessoas. Eu já havia conhecido de Becker anos antes e até tinha seu livro. Então, folheei minha cópia e, dentro dos tópicos muito sérios que de Becker cobriu, ele é o CEO de uma empresa que prevê e previne a violência contra indivíduos. Encontrei insights sobre táticas que as pessoas que estão tentando coagir ou manipular você costumam usar. Ajudou um pouco a lidar com meu narcisista e pode ajudar você também. 1. Equipe forçada. Assim que o narcisista, com quem eu estava lidando, percebeu que suas táticas intimidantes, como levantar a voz ou me culpar, não estavam funcionando, ele mudou de abordagem. Ele usou declarações com nós sugerindo que éramos parecidos, como se estivéssemos no mesmo time. Mas então, logo depois disso, ele voltaria às suas velhas táticas intimidantes. Ligava e desligava esse comportamento mais de uma vez, até que percebi que era uma estratégia. Quando a estratégia mais agressiva não funcionou, ele apenas tentou outra coisa, para me fazer pensar que estávamos no mesmo time. De Becker fala sobre como essa é uma tática de manipulação muito sofisticada. É usado por vigaristas e burlões para estabelecer confiança prematura. Se você suspeita que alguém é um narcisista, ou que está tentando manipulá-lo, ouça o que de Becker diz. A experiência detectável da formação de equipes forçadas é a projeção de um propósito ou experiência compartilhada onde nenhum existe. Nós somos uma equipe. Como vamos lidar com isso? Agora conseguimos, etc. No livro, de Becker usa exemplos de mulheres que foram submetidas a crimes violentos e fala sobre como é importante ver que a união forçada não é parceria ou coincidência, é estabelecer um relacionamento. Dependendo de com quem você está lidando, essa construção de relacionamento pode se tornar perigosa, como se você não conhecesse a pessoa, ou se você se sentisse confuso, como eu, quando alguém egoísta tenta estabelecer essa proximidade forçada. 2. Charme e simpatia. De Becker fala sobre como charme é outra habilidade superestimada. Ele fala sobre como charme não é uma característica inerente à personalidade de alguém.
É algo que você pode ligar e desligar. Pense em charme como um verbo, não um traço. Se você conscientemente disser a si mesmo: esta pessoa está tentando me encantar em vez de esta pessoa é encantadora, você será capaz de ver ao seu redor. Na maioria das vezes, quando você vê o que está por trás do charme, não será sinistro, mas outras vezes você ficará feliz por ter olhado. É tão interessante que de Becker fale da gentileza como estratégia. É interessante o que ele diz. Pessoas que buscam controlar os outros quase sempre apresentam a imagem de uma pessoa legal no início. Claro, a maioria das pessoas não tem nenhuma intenção errada. Mas para nós, como empatas e se somos alguém que dá muito benefício da dúvida às pessoas, é muito importante verificar isso. Para mim, entender que meu narcisista mudou para gentileza, como uma forma de ganhar de volta o controle foi muito útil. Mas o que eu tinha que me lembrar constantemente era que ele começou me intimidando, e mesmo lembrar-me que eu tinha sido magoada por algo que ele fizera. Essa pessoa não fez nenhum esforço para falar sobre esse assunto. Ele não falava sobre nenhuma coisa real em que eu estivesse interessada, porque ele próprio não estava interessado nessas coisas. Em vez disso, ele fez alguns comentários simpáticos e simbólicos, e, quando não me reagi depois disso, voltou de novo para a intimidação e o controle como estratégia. 3. Empréstimo muito caro e valioso. No livro, de Becker fala sobre como as pessoas manipuladoras às vezes querem ajudá-lo, porque isso o colocará em dívida, e o fato de que você deve algo a uma pessoa tornará difícil para você pedir a ela que o deixe em paz. Vamos dar um exemplo. Digamos que sua mãe seja narcisista. Ela cria muito drama e tensão e parece prosperar nisso. Talvez você comece a entender isso e recue. Se ela para de receber uma resposta sua, talvez ela tente outra tática. Ela se oferece para ajudar. Se você aceitar essa ajuda, depois disso, como você pode não ficar bem com todas as outras maneiras pelas quais ela tenta manipular ou controlar você? Essa dinâmica parece se manifestar em muitas situações, em diferentes relacionamentos. Pode ser difícil de ver. Quando a pessoa que suspeitei ser um narcisista fez isso, eu meio que entendi desta vez. Isso porque eu sabia que a ajuda não era incondicional. Ela veio com condições futuras. Foi uma maneira de encontrar o caminho de volta. Mas, pela primeira vez, lembrei-me do contexto, do fato de que meus sentimentos feridos não foram reconhecidos de forma alguma, e que nossas interações foram iniciadas de uma forma que parecia muito divertida para mim. Nem todo mundo faz as coisas pela bondade de seu coração. É importante agora para mim deixar de lado o pensamento dessa criança que vive em mim. O mundo tem todos os tipos de pessoas, e nem todos funcionam da mesma maneira. Depois de me afastar fisicamente da presença dessa pessoa, embora tivesse mantido meu poder, e também mantido as coisas polidas no nível superficial, senti uma depressão corrosiva. Senti que a dor profunda não havia sido curada. Não havia sido reconhecida. Senti como se meu coração estivesse congestionado, como se eu não pudesse respirar. Eu queria que ele fosse diferente. Novamente me perguntei se ele era realmente narcisista ou não. Não há como testar, não há como ter 100% de certeza. Mas ao tentar racionalizar, acho que esqueci o contexto, que neste caso seria que alguém sabia que eu estava zangado com ele, mas não tratou desse assunto e, na verdade, foi insensível sobre isso. Ele definitivamente não era legal. Ele sabia que eu não gosto de confronto. Então, ele pensou nisso como uma fraqueza e tentou me intimidar. Quando isso não funcionou, ele mudou de tática, mas em um nível superficial. Em todas as fases, ele tentou obter a vantagem. Ele operava com base no paradigma do controle, sentindo como se ele não estivesse acima de mim de alguma forma, ele estava abaixo. Como essa pessoa pode reconhecer meus sentimentos? Ele não se sentiria derrotado, como se tivessem perdido uma batalha. Nossas interações não eram sobre como cultivar o relacionamento, mas sobre ser manipulador para obter vantagem. Como poderia então me sentir confortável com ele? Como poderia confiar nele? Sei que, como muitos outros empatas, não gosto de julgar as pessoas prematuramente, e quase quero me livrar do verdadeiro desconforto, e daquela sensação de patrulhar constantemente meus limites que marquei com essa pessoa.
Mas se alguém me drena ou me sinto mal e usada por ele, então não é minha responsabilidade estar primeiro comigo mesmo. Já não percorri o caminho errado várias vezes, sem prestar atenção aos sinais de alerta e bandeiras vermelhas. Não acho que preciso descobrir se ele era um narcisista ou não, ou se ele só tinha traços narcisistas. O que eu sei é que ele não se importava com meus sentimentos. O que eu sei é que ele joga jogos de poder, em que se sente bem em empurrar alguém para baixo. Por que eu iria querer tentar entendê-lo? Acho que posso saber tudo o que preciso saber sobre ele. Talvez, como alguém sábio me disse, eu precise congelar minha opinião sobre essa pessoa, em vez de ser pega e iludida pelo interruptor e pelo isco. Talvez eu precise fazer da minha própria segurança uma prioridade muito maior. O que você acha? Como você aprendeu a lidar com pessoas narcisistas em sua vida? Gratidão, namastê.